Regional de Itumbiara, em parceria com o Ministério Público da nossa cidade, resolveu fazer uma palestra sobre prevenção a assédio moral nas escolas. Saiba o que é para se defender. Diante de todos os acontecimentos que nós estamos tendo aqui na nossa cidade nos últimos tempos, em relação ao ambiente de trabalho, onde os trabalhadores estão sendo hostilizados, estão sendo violentados dentro desse ambiente de trabalho, nós resolvemos produzir esse material para que todas as escolas tenham para trabalhar num trabalho coletivo, num dia coletivo, para trabalhar com todos os profissionais, mostrando o que é assédio moral e como fazer para se defender. No Brasil, o assédio moral tem crescido muito. Ultimamente, cerca de 36% nos últimos anos de procura jurídica para resolver esse problema. O assédio moral é a violência, o constrangimento sofrido pelo trabalhador dentro do seu ambiente de trabalho, o qual o Sintego não pode aceitar esse tipo de comportamento dos gestores públicos, com relação aos seus trabalhadores. Nós somos sim servidores públicos, mas temos que ser respeitados como tal. Então, diante disso, nós estamos aqui com a parceria com o Ministério Público para mostrar para vocês, juridicamente, o que é assédio moral, o que devemos fazer para prevenir e para retalhar, se caso for, juridicamente, a pessoa que está nos assediando. Então, nós estamos aqui, vou passar a palavra para o Dr. Rui Denizar, que é o advogado da nossa regional do Sintego aqui de Itumbiara, para estar explicando para vocês, dentro da Constituição Federal, o que é assédio moral, como fazer para a gente se prevenir e como fazer juridicamente quando a gente se sentir lesado. Em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou advogado militante aqui na comarca de Itumbiara. Eu moro aqui em Itumbiara desde o ano de 2006, eu vim da cidade de Uberlândia para cá, onde eu tenho atuado nas várias áreas, principalmente na área sindical, eu atuo também na área criminal, trabalhista e sou professor universitário. Bom, gente, nós aqui do Sintego, Sindicato da Educação dos Professores do Estado de Goiás, juntamente com o órgão do Ministério Público, como já foi dito pela Lucinéia, aqui pela nossa presidente, nós estamos preocupados com as ações que têm acontecido realmente na direção das escolas e, de uma forma geral, algumas ações arbitrárias que têm provocado no trabalhador da área da educação alguns transtornos, inclusive alguns transtornos psicológicos. Em primeiro lugar, nós vamos esclarecer o que é a própria lei, quais são os nossos direitos, os nossos valores previstos na própria Constituição Federal. Eu, como professor, também gosto de falar muito para os meus alunos, gosto de estar refletindo e analisando sobre os valores supremos da nossa lei maior, da nossa Constituição. E nada melhor como a gente começar pelo preâmbulo da Constituição Federal. O preâmbulo da nossa Constituição fala o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgando sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, desde o preâmbulo da nossa Constituição, a gente já tem como uma base, um princípio norteador das nossas ações, na verdade, essa igualdade, esse bem-estar, a segurança, a cidadania do cidadão. O cidadão aqui a gente enquadra todo e qualquer trabalhador, e principalmente na área da educação, que precisa de estar esclarecido dos seus direitos e dos seus deveres. Já no artigo 1º da própria Constituição também tem alguns princípios fundamentais que vai nortear essa ação humana da seguinte forma: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, primeiro, a soberania, o país é soberano, e segundo, a cidadania, com todos os seus direitos, com todos os seus deveres,
e principalmente esses direitos assegurados pela Constituição Federal como primordial à vida humana, que são considerados cláusulas pétreas. Isso não pode ser alterado, isso não pode ser desrespeitado. Em terceiro lugar, a dignidade da pessoa humana. A dignidade na sua família, no trabalho, o salário digno, né, do trabalhador, a forma de ser tratado com dignidade pelos seus superiores, o respeito também para com seus superiores. Tá? No item 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E item 5, pluralismo político. Então, nós vivemos num Estado democrático de direito, onde não justifica mais algumas ações arbitrárias. E são essas ações arbitrárias que têm nos incomodado aqui no sindicato, e de certa forma a gente está tomando algumas providências, certo? E há uma necessidade de esclarecimento, porque algumas pessoas da direção de escola, ou elas não conhecem ou estão fingindo não saber o que se trata de assédio moral, certo? Mas se elas não conhecem, a gente vai estar explicando a parte legal, nós vamos estar explicando como coibir essas ações e tentar, de certa forma, de uma forma preventiva, o combate dessas ações arbitrárias. E caso continue, nós vamos tomar as nossas previdências junto ao poder público necessário, competente. Tá? No artigo 5º, a mesma Constituição Federal fala o seguinte, que todos são iguais perante a lei, e é importante frisar que esse artigo 5º traz ele todos os direitos e garantias fundamentais ao cidadão, ao exercício da sua cidadania, do seu trabalho, o convívio em família, o convívio, de certa forma, na sociedade. Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. No item 3 desse artigo, como direito e garantia fundamental, nós temos que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. O que nós entendemos tortura aqui? Não é a tortura física, não é somente a tortura física. Fala-se muito hoje em direitos humanos, e quando fala tortura física, lembra logo de ação policial e por aí afora, mas não é bem assim. Quando fala que ninguém será submetido à tortura, nós falamos também a tortura psicológica, a tortura moral, nem a tratamento desumano ou degradante. No decorrer dessa explanação, nós vamos trabalhar algumas cartilhas que já foram elaboradas também pelo poder público, até alguns deputados a nível estadual preocupados com essas ações. Nós vamos falar sobre essa submissão à tortura, essa tortura psicológica, essa tortura moral e esse tratamento desumano, degradante, quase como um regime ditador, um regime militar que não existe mais no nosso país hoje. E me parece que o pessoal da área da educação, principalmente a direção das escolas, não está entendendo dessa forma. Então acha que dirigir uma escola, ser diretor ou estar numa posição superior aos próprios professores e aos demais servidores na área da educação seriam pessoas que não devem ser tratadas com dignidade, tá? O respeito à sua integridade física, à sua integridade moral e psicológica. Então são esses pontos que nós vamos estar falando. No inciso 34 do mesmo artigo 35, que fala o seguinte, são a todos, ou seja, todos os brasileiros, assegurados, independente do pagamento de taxas ou de qualquer outro tipo de contribuição. Letra A. Direito de petição aos poderes públicos competentes em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. E nós sabemos que o que está acontecendo, essa arbitrariedade, que nós chamamos de abuso moral, em que muitos dos dirigentes de escola, muitos diretores, têm afirmado não conhecer sobre o assunto, que eu acho um absurdo, um diretor de escola não conhecer sobre o assédio moral, que na verdade nada mais é um bullying que está acontecendo da direção para com o trabalhador na área da educação. Então eu falo para você, professor, para você que trabalha na área da educação, trabalha na escola, seja desde a faxineiro, a bibliotecária, auxiliar de secretaria, qualquer função que você exerça na área da educação ou qualquer outra área do serviço público, não aceite nenhuma forma de tratamento
ilegal com relação ao seu trato, o seu psicológico, a sua própria moral, a sua forma de trabalho. Você tem seus direitos garantidos pela própria Constituição, inclusive você pode acionar o poder público competente para coibir essa ilegalidade ou esse abuso de poder. Então eu vejo que a classe da educação, nós temos que ser mais unidos nesse sentido e não aceitar, mesmo que não seja com você, mas pode ser com um colega seu, não aceitar esse tratamento desumano, esse tratamento de certa forma arbitrário, provocado hoje pela direção das escolas e de qualquer outro poder público. Quais as consequências que pode acontecer com essa direção, com esse diretor, esse superior hierárquico? A própria Constituição Federal, no artigo 37, ela vai nortear os princípios, tá, que servem como bússola, como caminho, vamos falar assim, um caminho das pedras, para todo servidor público, seja ele da administração direta, seja da administração indireta, para que ele preste um serviço com eficiência e com moralidade. Então o artigo 37 fala o seguinte, da Constituição Federal: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, ou seja, praticar somente aquilo que está determinado em lei, a impessoalidade, ou seja, qualquer tratamento público não é direcionado a uma pessoa específica, ninguém vai ser tratado com privilégio, mas também ninguém pode ser tratado de forma arbitrária. Tá? O princípio da moralidade, que ele vai atingir toda e qualquer área do trabalho nesses poderes constituídos, seja da administração direta ou indireta, ou seja, nós devemos trabalhar com moralidade. Publicidade, os nossos dados devem ser públicos, ou seja, toda pessoa pode tomar conhecimento, e principalmente o princípio da eficiência. Eu vejo que a pessoa que ela é arbitrária, isso é uma leitura que eu faço, eu já tenho meus 51 anos de idade, toda pessoa que ela é muito arbitrária, porque ela não tem conhecimento. Então ela não deveria estar ocupando o cargo onde ela está. A falta de eficiência, a falta de competência leva essa pessoa, de certa forma, a um medo, a essa própria concorrência, medo da outra pessoa tomar o cargo. E se ela desconfia que tem alguém que tenha competência, às vezes até mais competência do que ela, e ela começa essa perseguição. Então eu falo que o ditador, o perseguidor, aquele superior hierárquico que não sabe respeitar a pessoa que trabalha com ela, porque na verdade ela não tem eficiência. Se ela não tem eficiência, esse trabalho que ela presta, o serviço público, pago pelo governo do povo, pago pelo povo, inclusive pelo trabalhador da área da educação, tá? Ela deveria dar licença para outra pessoa que tenha capacidade, que tenha eficiência, certo? Caso ela não entender dessa forma, caso ela não resolver a se capacitar, então acho que ela deve ocupar um lugar, dar um lugar para outro, tá? Então esses são os princípios norteadores, tá, da ação do servidor público em qualquer área da administração pública, tá? E quando eu falo de princípio norteador, são aqueles princípios que vai dar norte, tá? Que vai servir como meta para toda e qualquer ação humana. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte, que no ditado popular fala-se o seguinte: aquela pessoa é uma pessoa muito boa, é uma pessoa muito honesta, de bom comportamento, uma pessoa moral, porque é uma pessoa de princípios.